são aspectos que estão ali brincados, assim, mas o que eu mais gostaria de chamar a atenção é isso. O curso não é a profissão. O curso é o exercício de uma futura profissão. Eu acho que muitas vezes a gente, como professor, perde essa dimensão e muitas vezes os alunos também perdem essa dimensão. Um médico que faz escola de medicina ainda não é um médico. Então, um artista que faz escola de teatro também ainda não é um artista. O que faz dele esse artista de teatro vai ser a prática que ele faz antes, durante ou depois que acabar a escola. Não significa que só depois que ele acaba a escola que ele tem o direito de ser. Muitas vezes ele já é, né? Quando entra. Bom, abri. Só uma questão, a gente vai fazer como não brincando, que abre e faz várias perguntas? Não, acho que faz uma e eles respondem. Tem um pouquinho, tem mais ou menos uma hora, né, Thaís? A gente tem 45 minutos. Tudo bom? Na verdade, acho que vai ser mais um comentário que vocês estavam Você fazendo. pediu para falar o nome e de onde é? Só pra gente, assim, não ser uma cara que não tem. Cara, de onde? De que faculdade? Sem biografia. Meu nome é Luna e eu sou, tipo, calora da USP, esse ano, né? E, assim, o que vocês estavam falando me inspirou muito, porque a cidade onde eu venho é Castros, que é uma cidadezinha do interior de Mato Grosso, que já é considerado o interior do Brasil. Como chama a cidade? Cáceres. Muitas pessoas confundem com cárcere e não é mero engano. Acaba sendo, às vezes. E justamente pelo que eu vou falar, que foi inspirador, porque da questão da arte como um momento de você atravessar essa fronteira, e para mim ela representa uma fronteira tanto interna, de você ter a capacidade de se conhecer, se afirmar e ter a sua opinião, porque uma coisa que eu sinto muito do pouco trabalho que eu fiz, quando você vai representar uma peça ou você vai colocar uma ideia, não tem como você ser meia boca, não tem como você dizer é isso, mas poderia. Não, você tem que afirmar e você tem que estar convicto daquilo. Se você não está convicto, não vai dar certo. E é muito difícil na sociedade em que a gente está agora, você ser convicto de algo sem ter medo. Então é uma superação tremenda e foi uma das razões para mim querer continuar com isso, entrar numa faculdade para desenvolver isso. E aí, uma vez você já supera essa fronteira pessoal, ainda tem a fronteira política, que faz uma diferença. Porque, colocando o exemplo da minha cidade, lá a gente tem a UNEMAT, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso. Bom, tirando isso, não existe faculdade de artes cênicas no Mato Grosso inteiro. E, tipo, os demais artes também é raríssimo você encontrar. E o efeito que isso causa é visível. Porque não existem as faculdades, como o próprio meio artístico é muito limitado. Você não tem nenhum tipo de apoio, praticamente, para conseguir fazer algo vindo do Estado. O que a gente consegue, às vezes, é federal e é muito complicado você conseguir isso. Então, por exemplo, você vai na faculdade, você anda, você não tem arte, não tem desenho na parede, não tem movimento, não tem coletivo, não tem cor, sabe? E não tem as ideias. E aí é onde eu percebi a diferença que faz esse trabalho que a gente está estudando aqui. Que às vezes, por exemplo, eu vejo em São Paulo, as pessoas vão andando e não percebem o que está acontecendo, como pululam as ideias e o movimento e a kinese, né? E aí, quando você sente falta disso, é que você percebe que existe. E que foi o que eu senti lá e que, sei lá, seria uma boa você tentar trazer para esses meios. Eu lembro que a gente tentou fazer o primeiro sarau da faculdade e, assim, o pessoal nem sequer sabia o que é um sarau. Sei lá, era uma prisão que cada um tinha dentro e soltar, deu todo um auê, porque teve uma menina que tirou a blusa, não era nem ficou pelada, ela tirou a blusa e já foi uma revolução e tinha gente que queria parar, a galera fez uma pichação, aí todo mundo falou, é patrimônio público, mas não pode, porque é público, mas para eles público significa que é o do reitor, ainda tem essa mentalidade, sei lá, era isso que eu queria falar, então me alongar. Uma coisa, fazer na verdade uma pergunta. Assim. Eu também vim de uma cidade muito pequena, num lugar bem longe, bem sertão da Bahia. Eu fico me perguntando se nós não temos também um senso comum de que arte é
só isso. Eu hoje sei que eu não sabia reconhecer o que era arte, qual era a arte que estava perto de mim. Eu demorei muitos anos para reconhecer que ser pastorinha era tão artístico quanto o teatro que eu faço estudando na Rússia. Mas eu aprendi de alguma maneira, né, porque eu encanei, sei lá com quantos anos eu tinha que eu ia fazer teatro, que eu tinha que estudar, não, eu nem encanei que eu ia estudar, mas que teatro era aquilo que se fazia num palco, com uma determinada maneira. Então, isso é uma pergunta que eu faço, será que a gente não tem que redimensionar o que a gente chama de arte, o que a gente chama de teatro? Talvez. Esses dias para trás, só para pegar... Esses dias eu ouvi uma expressão que eu achei bem complicada nesse sentido aí. A pessoa usa uma expressão dizendo assim, porque não sei o quê, então vocês não vão fazer teatro da capital, vocês vão fazer teatro do interior. Eu olhei e falei, gente... Ué? Olha a grande diferença então, né, de teatro da capital e teatro do interior. E pior ainda, né, colocando um acima do outro, enfim, né. Também são questões que a gente tem que pensar mesmo. Quando eu digo a minha preocupação foi mais no sentido de que não existe teatro do interior lá, não existe teatro. E, assim, no sentido de ter uma expressão, não todo, mas na minha cidade, é um medo tremendo. O que se tinha, por exemplo, em Cuiabá, quando tinha, sei lá, as danças folclóricas de valsa, de cururu, a população tem vergonha daquilo. Então, o que está acontecendo? Vai morrer. Exatamente. Exatamente. Não é só o daqui, mas tipo, arte como dizer que eu estou aqui, ali. Mas eu preciso me demonstrar para alguém. Eu entendo a circunstância, só fiz uma problematização assim. Se não cabe a gente também repensar, nós estamos entrando numa universidade, eu defendo, tenho que estudar teatro grego, teatro oriental, teatro... tudo. Mas aquilo que a gente chama de teatro pode ter um corpo estendido. Né? A gente pode problematizar que campo é esse que fica fora da fronteira do que a gente colocou como teatro. Trazendo isso principalmente, a questão do resgate lá tá pegando agora muito, que é da viola de coxo, porque as pessoas falam da viola de coxo, mas não é só tocar a viola de coxo. Quem toca, aprende, tem todo o processo para você fazer, tem que plantar a árvore, escolher. E agora lá tem, acho que se não me engano, umas 5 pessoas que têm esse saber. E é muito complicado porque além de não ter gente que se interessa por fazer, é meio que uma coisa espiritual. Então ele decide quando vai passar para tal pessoa. E como esse tipo de saber, muitos outros estão sendo perdidos mesmo por conta dessa medo, sei lá, de não se demonstrar como é e ser aceito. Então, existe um complexo ainda muito forte, principalmente para quem é de interior, sobre a capital. Não só a capital, tipo as grandes metrópoles, isso está comendo. Antigamente, eu acho que você ainda conseguia ter um resgate, ao menos das histórias que meu pai me conta da infância que ele passou lá, você percebia que existia uma identidade um pouco mais forte. E o que eu vejo é que ela vai se apagando e pra mim me assusta demais. Tanto é que por isso que eu tô aqui tentando me encontrar nesse espaço pra ver o que é possível fazer. Porque, sei lá, eu acho que ainda tenho que me encontrar pra tentar ajudar depois. Luna, né, Luna? Isso. Luna, eu acho que tem uma coisa que você disse também no começo da sua fala, que você falou a respeito de ser convicto de algo e dessa sua vontade de talvez chegar em São Paulo e entrar na universidade. Encontrar um lugar em que isso seja comentado e enfim, ouvindo você falar isso, eu fiquei pensando em como eu gostaria de ser convicto em algo, sabe? E claro que a gente vai esbarrando nas coisas, né? Mas estou dizendo isso porque talvez, eu fico pensando que talvez o grande benefício desse encontro, desse ID na universidade, ou sabe lá em que lugar, seja a capacidade que a gente pode ter de fazer perguntas, porque talvez você nunca seja convicta de algo assim. E digo isso porque a universidade, eu acho que ela já deixou de ser um espaço em que, por exemplo, existe um pensamento majoritário convicto. E não digo isso de uma forma positiva, necessariamente, ou negativa, simplesmente é um fato. E aí, quando você fala sobre se encontrar antes de poder falar, um pouco isso, esse excesso com você mesmo, eu tenho a sensação de que isso, de fato, quando você entra numa universidade ou num curso, ou você entra em contato com o teatro, se você se disponibiliza a esse, a esse autoconhecimento, eu acho que é o maior ganho que um teatro pode fazer contigo nesse caso. Assim. Eu estou falando isso
não de uma forma ensimesmada, porque de fato os terapeutas estão aí, eles podem ajudar todo mundo. Mas eu digo, você tanto se encontra que, como no caso da Thaís, o que ela mesma disse, ela começaram em 5 e terminaram 2. Se encontra tanto que às vezes você se encontra fora daquele lugar, entende? Mas de alguma forma a evolução é uma palavra complicada, né? Mas o processo de talvez autoconhecimento possa te levar a fazer perguntas mais complexas do que a convicções mais fechadas. Eu vejo convicção no sentido de você acreditar no que você diz no momento. Porque, voltando também ao tema da minha cidade, que eu vejo uma reprodução de ideologias. Então, eu afirmo as coisas convicto, entre aspas, porque para mim não é o termo adequado, mas eu realmente não acredito. Seria no sentido de acreditar naquele momento. Ela pode isso mudar. Não é seu, né? Isso não é seu. Exato. Ela pode mudar, mas naquele momento ela está presente e é aquilo mesmo. Tem mais uma pessoa ali atrás, não vi quem é. A Helena ali. Eu queria fazer um comentário também, na verdade. Meu nome é Luan, eu sou de Santos, mas agora eu moro em Campinas, porque eu entrei comunicando. Quanto à questão da academia e do artista, né, eu acho que eu demorei um pouco mais que ele, por exemplo, para entrar na faculdade. Eu entrei com 22, exatamente por causa dessa questão que eu tinha já desde os 17, que, nossa, mas será que se eu ir pra lá eu vou me perder, assim, no artista, que é o que eu achava, que eu quero, que eu tenho muita dúvida até hoje. Essa questão de convicção é muito clara. Mas agora, há um ano lá dentro, eu percebo que tanto o fato de você não escolher com quem você entra, e não escolher seus professores, de certa forma, é rico, enriquece. Claro que em alguns casos é totalmente caótico, mas quando você sai... quando você amadurece, porque isso daí te cobra um amadurecimento, né? De como tratar com as pessoas, de como lidar com as pessoas. Mas é muito rico quando você tem uma contradição de pensamento, de ideologia, de política, e aí você tem uma turma como, por exemplo, na Unicamp, de 25 pessoas que você tem que se reunir para fazer uma montagem. E um pensa disso, outro pensa daquilo, e quando a gente consegue se comunicar de uma maneira que vai fluindo, a gente vê como é rico. Como a gente pode... também pensa diferente. Sim, muito diferente. E é muito diferente mesmo. E isso isso é uma crise na Unicamp, assim, pra mim foi uma crise, é uma crise até hoje, porque você tem professor que fala pra você cantar de um jeito, e tem outro que fala pra cantar de outro, né? Você não sabe do jeito que vai cantar. Mas eu acho que